Vamos à palavra do Senhor, então, irmãos. Vamos à palavra do Senhor. Eu convido os irmãos e as irmãs a abrirem a sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 1. Esses dias atrás eu estava nos meus momentos de reflexão, de devocional, de oração, naqueles momentos bem pessoais, e eu pensava em o que eu podia fazer a mais para Deus, o que eu poderia realizar a mais para o nosso Senhor. Eu gosto muito de refletir sobre coisas, obras e feitos que eu possa vir a fazer para o Senhor. Enquanto pensava tudo isso e meditava em tantas coisas importantes para a nossa igreja, quanto para a nossa cidade, e refletia sobre tudo isso e ficava ali na minha imaginação, pensando, projetando, dialogando com algumas pessoas. Eu confesso que eu estava até um pouco atônito, porque esse tipo de coisa me deixa um pouco atônito e um pouco ansioso. É como, por exemplo, quando você quer fazer um novo projeto, um novo curso, uma nova faculdade. Essas coisas mexem com a gente. E devem mexer mesmo, porque são nobres, são boas, são importantes. Tem a ver com o orçamento, tem a ver com sacrifício de tempo, tem a ver com dedicação. E em meio a tudo isso, em todos esses pensamentos, eu estava um pouco atônito. Foi quando eu pausei esses pensamentos e resolvi ler a Bíblia. E aí eu fui ler Daniel, capítulo 1. E enquanto eu lia Daniel, capítulo 1, eu me lembrei desse grande personagem, que para nós é um grande personagem, o profeta Daniel, e algumas coisas vieram ao meu coração. No capítulo 1 de Daniel, quando a história da sua vida começou, ele estava passando por um momento terrível, um momento horroroso. Nabucodonosor tinha acabado de sitiar ali Jerusalém, e ele fazia parte agora de um grupo seleto de cativos de Nabucodonosor. No versículo 3, a gente vê que Nabucodonosor diz para um comandante dele: olha, pegue da linhagem real, pessoas nobres, um grupo de jovens, porque eu quero trazê-los para a Babilônia. Então Daniel estava vivendo um momento horroroso. Enquanto eu pensava sobre projetos, ideais, obras, reuniões, eu foquei aqui e falei: meu Deus, que situação difícil do nosso irmão. E algo veio ao meu coração, porque eu enxerguei aqui pelo menos 2 momentos na vida de Daniel. O primeiro momento é esse momento regado de projetos, regado de ideais, regado de sacrifício, regado de realizações. Porque a Bíblia vai falar que Daniel já era um homem muito realizado, ou melhor, um jovem muito realizado. Ele era dedicado, ele tinha estudo, ele tinha intelecto, ele tinha sangue azul, ou se não tinha sangue azul, convivia com os sangues azuis. Ele tinha uma nobreza, talvez pela competência dele, talvez porque os pais dele já eram da corte. Mas uma coisa é fato, até esse momento Daniel, antes de ser prisioneiro, estava vivendo uma vida muito boa, com projetos muito bons, com uma proposta de vida muito plena e, quem sabe, um planejamento muito crescente na vida dele. Estou estudando, sou dedicado, sou disciplinado, sou inteligente, estou na corte, estou entre os nobres,
possivelmente vou casar com aquela gata, possivelmente vou ter aquele cargo, e o meu futuro é envelhecer sendo frutífero, realizado e rico. Porque a nossa vida, irmãos, é o que repetidamente fazemos. Vou repetir. A nossa vida é o que repetidamente fazemos. Nós só seremos o que de fato vivemos agora. Essa ideia, quando passar as festas de Natal e do Réveillon, eu começo a dieta. Não vai fazer dieta nunca. Porque a dieta, ela é um início que você começa numa disciplina em qualquer momento. É claro que esses momentos de início de ano, de nova temporada, de aniversário, eles servem como uma inércia positiva para a gente dar um passinho? Serve. Mas pode ver, irmãos, a vida volta. Dia 2 de janeiro, a vida volta ao normal. E volta mesmo, porque nós somos o que repetidamente fazemos. Uma pessoa grandiosa, ela é grandiosa o tempo todo. Uma pessoa misericordiosa é uma pessoa misericordiosa o tempo todo. Uma pessoa consagrada é uma pessoa consagrada o tempo todo. Uma pessoa dedicada, ela é dedicada o tempo todo. Mas para mim, ser alguma coisa, o mundo tem que conspirar bem para que eu possa dar passos favoráveis. Então, você vai ser o que você repetidamente faz. Quando o mundo é favorável, quando o mundo é desfavorável. Pode ver. Quem perde tempo a vida toda. A vida ela é muito curiosa nisso. E aqui Daniel, então, ele sai desse primeiro momento de projeto de vida, um projeto bom, que a gente tem que ter, e ele vai para um segundo novo projeto de vida. Qual era esse segundo novo projeto de vida? Um segundo projeto agora traumático e dificílimo. Qual é? Porque agora ele sai de uma linha crescente, abundante, e abre-se um abismo dentro dele. Por quê? Porque agora ele é um escravo. Do dia para a noite, deixa de ser nobre, deixa de ser livre, deixa de ser abençoado, de conviver entre os sangues azuis e vai viver como um escravo numa terra estrangeira, de deuses pagãos estrangeiros, de costumes estrangeiros, e Deus sabe lá o que vai acontecer. Um novo projeto abre-se diante dele. E em cima disso, eu notei que essa segunda situação dele, eu percebi algo muito intrigante nesse texto de Daniel capítulo 1. Porque aqui, logo depois dessa captura, depois dessa situação difícil, Daniel agora já está preso lá, e aí, qual é o grande alvo dele aqui? Ele tem que mudar toda a sua cosmovisão de vida. Todos os seus projetos, todos os seus ideais são mudados, são alterados, vira uma salada. E Daniel, no capítulo 1, ele já demonstra o que realmente ele queria para a vida dele. E quem sabe, ele não só demonstra, mas ele externiza isso, ele põe para fora. Quem sabe ele já era uma pessoa um pouco diferente lá entre a sua corte. Agora ele põe tudo isso para fora, mas numa nova perspectiva. E eu comecei a notar que Daniel tinha apenas duas coisas que eram importantes para ele no capítulo 1. Duas coisas, que a gente vai ver que essas duas coisas serão como dois trilhos que se colocam na construção da ferrovia da vida dele e pelo qual o trem da vida dele vai passar enquanto ele viver, em cima dessas duas bigornas, se assim a gente pudesse chamar. Eu vi que esse trilho, ele não alterou em nenhum momento, durante os 70 anos que ele esteve lá na Babilônia. Perceba, ele foi levado para lá, e lá ele viveu durante 70 anos.
E nos 70 anos, ele se manteve no primeiro trilho, ele se manteve no segundo trilho, e o trem da vida dele continuou passando. E aquilo que era uma Maria fumacinha pequenininha, porque era ele, agora não era só mais ele. Foi se engatando atrás da vida dele, outro, e muitas vezes milhares de pessoas. E ele pôde então conduzir milhares de pessoas, por causa que ele sedimentou bem um trilho. Olha que loucura, coisa linda, irmão. Já pensou nisso? Você é capturado, você tem projetos de vida que são nobres, tenha sim, irmãos, tenha ambição de vida, tenha mesmo, projete, sonhe, jovem, se dedique, seja esforçado, mas tente aprumar tudo isso na perspectiva e na visão de Deus. E depois disso, indiferente do terreno que você for habitar, do país em que você for viver, das pessoas pelas quais você vai se relacionar, continue firme nesse propósito, porque com certeza o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai poder ajudar milhares de pessoas em nome de Jesus. Porque logo de cara ele ajuda mais três amigos dele. E depois? Depois ele só ajudou só o rei da Babilônia, o maior rei daqueles dias. Ele ganha para o seu Deus o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Você pode dar um glória a Deus? Um simples homem cativo e escravo, mas que ele pôs um trilho, pôs outro trilho, e ali ele foi fundamentando, e deixou o Espírito Santo de Deus conduzir. Olha como a nossa vida é um mistério, irmãos. Olha só como a nossa vida ela é maravilhosa. E nós estamos construindo uma grande obra para Deus e nem percebemos muitas vezes que estamos construindo uma grande obra para Deus, para a glória do nome do Senhor e para todos aqueles que vierem depois de nós. Quando nós estamos no caos e construímos segundo os valores de Deus, nós sempre iremos construir algo para a glória de Deus, onde o nome de Deus vai ser glorificado, e esse trilho, se assim eu poderia dizer, e essa ferrovia, ou eu não conheço tecnicamente, e esse caminho, ele vai parar, sabe aonde? Lá nos céus, para a glória do Senhor. Ele vai chegar lá nos céus dos céus, daqui da terra para o céu. Se eu estou vivendo momentos maravilhosos, glória a Deus, construa. E se eu estou vivendo dias difíceis, construa. O que Daniel construiu? Eu quero ler com vocês versículo de número 8, Daniel 1. Versículo de número 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E agora leia comigo o versículo de número 17, o 19 e o 20. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua palavra
E pedimos, ó Deus, fala ao nosso coração em nome de Jesus Cristo. Derrame poder do Teu Santo Espírito sobre todos que estão aqui, Senhor, e fala aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito derrame luz, clareza, iluminação, entendimento, e que a palavra seja acomodada na alma, no espírito, no coração, na mente e no corpo de cada filho do Senhor e de cada filha do Senhor. E que, ó Deus, o Teu povo te glorifique, te salve, ou melhor, que o Teu povo te glorifique e glorifique ao Senhor pela salvação que o Senhor tem dado a todos nós. E aqueles que ainda não são salvos, salve-os, em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 1 fala sobre um dilema que Daniel passou, que é o seguinte: eles foram para a corte, lá na corte, o mordomo que cuidava da comida deles disse assim: olha, tanto os jovens da Babilônia, quanto os jovens dos outros reinos, quanto os jovens judeus, eles vão agora comerem da comida real, beberem da bebida real, servirem da mesa real, porque eles serão instruídos na sabedoria dos caldeus, trocarão informações entre as nações e serão úteis agora como, a princípio, conselheiros do reino futuro, como pessoas que favorecem na construção do rei. Todo reino, irmãos, ele sempre tem os conselheiros. E aqui era uma nova geração que estava sendo preparada. Só que tinha um problema. Qual era o problema? A comida do rei, a bebida do rei, toda ela era consagrada aos ídolos. Era feita uma consagração aos ídolos e depois era dado para eles comerem. Praticamente um culto. Então Daniel, tendo em vista isso, falou assim: o meu povo foi destruído, o meu povo foi arruinado, porque se esqueceu de algumas coisas importantes, praticou a idolatria, e eu não vou praticar idolatria. E é por essa razão que Daniel chega para o mordomo e diz: olha, é o seguinte, me traz legumes, pega lá na horta, eu como legumes, só legumes, não como nada do que está aí, não bebo nada do que está aí. Imagina, irmãos, a comida do rei, os pratos reais, as bebidas reais, coisa fantástica, as sobremesas reais. Dá para imaginar? Não dá para imaginar, mas dá para sentir assim um pouquinho do que era pertencer a esse banquete diário. Mas Daniel diz o seguinte: ó, manda chuchu, manda abobrinha, couve-flor, mandioquinha. Está imaginando agora? Cozida. Algumas pode mandar crua, tomate. Olha só, dá para imaginar a situação? Vagens, e eu vou ficar só com essa parte. Mas ele não explica para o mordomo, mas dentro dele ele tinha uma certeza: eu quero algo, e eu vou lutar por isso que eu quero. Eu quero algo. Então o mordomo faz: vou economizar. A despensa real vai ter uma economia de um garoto, de um adolescente. Mamãe, adolescente, come pouco, né? Tem uma fome, parece uma draga aberta, não é? Imagina, judeu, cativo, estrada longa, peregrinação árdua, agora banquete farto, comia tudo e mais um pouco. O mordomo pensou bem e falou: olha, o problema é que se você for apresentado diante do rei, tiver um semblante apático, anêmico, caído, o rei vai vir para cima de mim. Caso contrário, vai ter problema. E ele fez o teste e, de fato, Deus o agraciou. E a Bíblia vai dizer que esse pequeno ato de fé dele fez com que ele fosse agraciado por Deus. E Deus derramou sobre Daniel e seus 3 amigos graça,
conhecimento, inteligência, em toda cultura e sabedoria. E sobre Daniel ainda deu inteligência e visões e sonhos. Ou seja, quando fala cultura aqui, irmão, é o que o menino ficou prolixo mesmo. Rapidinho pegava as contas, rapidinho pegava os insights, rapidinho aprendia de agronomia, de guerra, de estratégia de guerra, rapidinho da língua dos caldeus, rapidinho se relacionava com os egípcios, com os sírios, porque inteligência e conhecimento, sabia fazer conta com os sírios, com os fenícios, na arte de finanças, rapidinho. O responsável falou, meu Deus, que negócio é esse? Esse menino está comendo vagem, chuchu, abobrinha, cenoura crua, olha lá, parece um coelho. E de repente, o que está acontecendo? É o poder do vegetal, talvez alguns estão dizendo aqui. É o poder de Deus, viu, irmãos? A gente tem que ter uma vida natural, mas ali é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo. E sobre ele ainda, algo na vida espiritual. Ele não era comum, ele era igual no aspecto humano, mas no aspecto espiritual ele tinha discernimento, tinha visões, tinha revelações, era alguém dotado de uma unção poderosa dos céus. Posso ouvir um glória a Deus? Olha que fantástico, olha que fantástico, olha que coisa grandiosa, olha que paradoxo ele estava vivendo, irmãos. Ele estava vivendo um dilema que a gente vive o tempo todo, porque o povo de Israel tinha sofrido uma guerra sagrada. O templo de Deus, os objetos sagrados de Deus, o povo de Deus, os palácios reais, tudo caíram. E quem triunfou foi quem? Foi povos ímpios, que dizimaram, mataram, destruíram, pegaram os objetos sagrados e agora pegaram os objetos sagrados e levaram para onde? Para os tesouros de outros deuses, deuses pagãos. Olha que coisa horrorosa. Mas Daniel estava vivendo esse dilema junto com todo o povo, porque não pense que que Daniel não era uma pessoa apática. Não, ele se compadecia, mas ele não podia fazer muita coisa. O castigo veio sobre o povo, mas ele podia dar a contribuição dele. Ó, irmão, Deus, ele é o santo, reto, justo, que julga nós como nação, como igreja, mas ele recompensa individualmente. Aleluia. Ó, meu irmão, eu não sei como é a vida do teu lar, eu não sei como é a tua estrutura, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Deus contempla aqueles que realmente o amam. Deus olha para aqueles que verdadeiramente o servem. Deus realmente estende a sua mão poderosa sobre aqueles que realmente o agradam e se agradam dele. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, lá no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, diz assim, uma palavra que Deus disse a Ezequiel: ainda que estivesse no meio deles, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Aqui o profeta Ezequiel, que é um profeta que profetiza durante o cativeiro babilônico, vai chamar a atenção de Daniel. Olha que coisa fantástica. Mostrando que Noé, Daniel e Jó destacaram-se para Deus. Aleluia! Deus julga todo um povo, mas Deus sabe discernir os nossos corações. Aleluia! Ele sabe quem é dele, quem o ama de verdade e quem tem a vida reta na sua presença. Aleluia! E aqui no versículo 20 também diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvaria nem aos seus filhos, nem a sua filha. Pela sua justiça salvaria apenas a sua própria vida. Olha, geralmente um justo Deus salva também a família dele. Mas nesse caso aqui, esse povo foi um povo tão cruel, que Deus disse, não, só iria salvar exclusivamente ele, nem a família deles. Deus chamando a atenção. Daniel foi essa pessoa que de fato soube discernir algumas coisas importantes. Daniel, preste bastante atenção nisso, ele entendeu que qualquer tipo de vida não depende do título que você tem, da posse que você tem,
do diploma que você tem, da terra que você habita, da linhagem que você vem. Daniel entendeu que todo tipo de vida e toda fonte de vida está baseada em uma só pessoa, que é a pessoa de Deus. Daniel escolhe Deus sobre tudo. Ele escolhe Deus sobre todas as coisas. Ele escolhe Deus sobre tudo que está ao seu redor. Ele simplesmente colocou o coração dele em Deus e disse: eu quero Deus, eu quero Deus e eu quero Deus enquanto eu viver. Nota, irmãos, ele era de linhagem real ou de linhagem nobre. Ele era entendido, ele era dedicado, ele era aplicado. Ele vivia em palácio lá em Jerusalém e agora ele está num grande palácio, que é o maior palácio dos seus dias. Ele era competente. Ele sabia que ele se destacava da maioria, porque na grande maioria as pessoas são indolentes, não são competentes. Mas mesmo assim ele sabia que nada e nenhuma dessas coisas poderiam lhe dar vida, e uma vida de significado e uma vida de valor. Ele sabia que a única pessoa que podia fazer isso nele era o Senhor Criador do céu e da terra. Era o Senhor Todo-Poderoso. E nós temos o conhecimento e sabemos o nome desse que pode dar vida, e vida plenamente, vida em abundância. O nome dele é Jesus Cristo, o Senhor. Quando a nossa vida, quando a nossa alma, quando o nosso coração não entende que Deus é a coisa mais importante que temos, tudo que temos, a linhagem da onde vemos, o lugar em que habitamos, a casa que possuímos, mesmo tendo em nossas mãos um livro sagrado, pouco importa se o nosso coração não estiver em Deus. Pouco importa. Israel foi destruído, Jerusalém foi acabada, os palácios reais, os cofres reais e o templo. Por quê? Porque o povo de Deus estava colocando o coração nas coisas, nos objetos, e não em Deus. Quando colocamos o nosso coração em Deus, quando entendemos que Deus deseja realmente que os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente esteja nele, e que ele é tudo que precisamos, irmãos, aí sim tudo tem sentido na nossa vida. Quantos são aqueles que têm procurado a igreja por causa de um carro, por causa de uma casa, por causa de um emprego? Irmão, é o dilema do povo hebreu, prestes a ser capturado por Babilônia. Todos esses que buscam apenas as bênçãos de Deus e não o Deus da bênção são capturados pela Babilônia dos nossos dias. Mas todos aqueles que buscam a Deus podem estar na Babilônia e viverão uma vida abençoada pelo Senhor. Como eu disse, eu percebi que Daniel colocou aqui 2 trilhos. Quais foram esses trilhos? Qual foi esses trilhos? Já capturado. O primeiro deles é de sobreviver. Ele queria só sobreviver. Lá em Jerusalém ele vivia, mas agora, viver não adiantava muita coisa. Agora ele queria o quê? Sobreviver. E a segunda coisa que ele queria, que é o segundo trilho, se santificar. Nota bem, sobreviver e se santificar. O que mais que ele queria? Não queria mais nada. Só queria sobreviver. Ele só queria sobreviver e se santificar. Por quê? Porque agora ele sabia que ele precisava se manter vivo. O diploma dele não ia resolver salvar a vida dele. O dinheiro dele não era mais dele. O dinheiro dele era do babilônico, que o prendia. Então não valia muita coisa. As informações da vida passada dele não eram tão relevantes. Daniel queria sobreviver, em outras palavras, ele queria continuar vivendo e queria continuar se santificando. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, eu não sei como você se encontra. Você é daquela natureza onde os projetos te sufocam? Como eu disse para vocês, eu estava assim pensando em tantos projetos, e Deus me fez enxergar isso.
Tem hora que na nossa vida a gente só precisa viver ou sobreviver. Só isso. Sobreviver mais um dia, sobreviver mais numa fase, sobreviver mais num período da nossa vida. É claro que muitas pessoas não têm entendido isso. Deixa eu fazer uma ponte aqui. Nós sobrevivemos quando o caos vem sobre nós. E de tudo, o que importa na nossa vida é a vida. Amém? Aí você tem que lutar pela vida. Eu me lembro de um filme antigo, Fogo contra Fogo. Se não me falha a memória, é Al Pacino. E um outro, já vou lembrar. Tem um branco agora, é Al Pacino e um outro. Mas é um filme muito legal, um clássico. Robert De Niro, obrigado, filha. Olha aí. E uma frase, alguém cita lá entre os bandidos, que eu na época, trabalhando no mercado financeiro, achei aquilo fantástico. Porque tinham dois grupos, um policial e um grupo de bandidos. Mas entre esses bandidos, os bandidos bem-sucedidos, eles sabiam que eles tinham que fugir em menos de 1 minuto. Alguns segundos, eu não me lembro exatamente se eram 30 segundos. Eles falavam assim: quando a coisa aperta, em 30 segundos você tem que dar um rumo da tua vida. Porque se em 30 segundos você não der o rumo da tua vida, alguma coisa de alguns segundos, você está preso. E tudo que você roubou, e tudo que você realizou e conquistou, não valeu de nada, porque você vai estar preso, quem sabe morto. E eu me recordei disso, porque no mercado financeiro as tomadas de decisão são muito rápidas. E como pessoas da vida, geralmente, o que a gente faz, gente? A gente compra um carro e já compra o quê? Um vestido de noiva junto com o carro, não é? Porque a gente casa com o carro, porque o carro, que meu primeiro carro zero. Tem um fator afetivo. E a gente faz isso com tudo. A primeira casa que a gente constrói, aí o casal recém-casado fala: não, a gente vai colocar mármore tal, né? Vai colocar a torneira que vai comprar para o banheiro custa o salário do casal recém-casado. Em outras palavras, ele faz a compra de tudo com o coração, não faz com a mente, não faz com a razão. Aí a casa passa o primeiro ano, não reformou nem o banheiro. Aí o segundo ano, e passa 10 anos e está pela metade, enquanto faltou um pouco mais do que? Daquela experiência dos pais, dos avós, que diz assim: não, constrói, o que você tem? Faz, acaba, entra, no futuro você junta dinheiro e compra uma melhor, porque essa daí, daqui a 10 anos, vai precisar de uma grande reforma, e a gente vai aprendendo. É assim na nossa vida, porque a gente, quando põe a nossa emoção, a gente não enxerga o que é real. E quantas são as vezes que a gente põe tanta emoção na nossa vida? Tanta emoção à frente das nossas decisões, tanta emoção, e quando vai ver, a gente não está mais vivendo, a gente está sobrevivendo em dias de bonança. Interessante isso, não é verdade? A gente tem que viver nos dias de bonança, e nos dias de caos e de terror e de guerra, que Deus nos livre, aí sim a gente tem que sobreviver. E para sobreviver, irmão, pega a roupa que você está no corpo e foge, porque mais vale a tua vida do que morrer dentro de um caixão de parede, por causa de uma bomba, por exemplo. Eu me recordo que um dia eu conversando com os irmãos, falando sobre essa questão de investimento e etc e tal, e falando sobre investir em metais, ouro e etc e tal, e aí um rapaz falou assim, que ele conversava com um judeu sobre isso, e falava: olha, compra ouro. Ele falou assim: ouro, mas temos que comprar ouro em moedas, principalmente tem que ser moedas. Aí o rapaz: por que não? Você é judeu, compra a barra, porque você pega 2 barras, é mais fácil você fugir. Ele falou: tá bom, e barra você dá troco? Você não dá troco em barra. Como que você vai dar troco em barra? Você precisa de moedas, um saquinho de moedas de ouro. Interessante, né, irmãos? Por que judeu sabe disso? Porque judeu vive fugindo, judeu é assim. Veio um povo perseguindo, quebra uma parede, pega saquinho, a bolsinha cheia de ouro e vale mais do que a casa. Estão entendendo? Nós sobrevivemos no caos, mas na vida de bonança nós vivemos. Deixa eu te fazer uma pergunta: como tem sido a sua vida com Deus? Jesus disse: eu vim para dar a todos vocês, a mim, a nós, vida e vida em abundância. Vida plenamente. Você tem tido vida
ou você tem sobrevivido? Você tem sobrevivido na igreja? Você tem sobrevivido no ministério? Você tem sobrevivido na família? Oh, querido irmão, em nome de Jesus, descansa no Senhor. Daniel sabia que toda fonte de vida, todo vigor, toda graça, todo alento e tudo aquilo que realmente tinha sentido, toda fonte de vida vinha só de Deus. O que você precisa não são de muitos projetos, de muita ansiedade, de muita coisa. Você precisa de Jesus o tempo todo e Ele nos sacia o tempo todo, a vida toda. Ele é a nossa fonte de vida. Ele é a nossa razão de viver. Não fique sobrevivendo nos momentos que você está vivendo. Busque em Deus. Busque a Ele, lance-se aos pés dEle, porque muitas vezes está assim tão regado de ansiedade, tão preocupado com as coisas dessa vida, tão aflito com as questões financeiras. Irmão, consagra a tua vida ao Senhor. Daniel aqui, ele falou, olha, fui preso. Tá bom, eu vou viver para Deus, e se tiver que morrer, eu vou morrer para Deus, porque Deus é a minha fonte de vida, Jesus é a nossa fonte de vida. Você precisa de Jesus de manhã, você e eu precisamos de Jesus à tarde, nós precisamos de Jesus à noite, nós precisamos de Jesus no nosso colégio, nós precisamos de Jesus onde a gente faz o nosso entretenimento, nós precisamos de Jesus o tempo todo, é dele que emana a vida. Só dele. Daniel sabia disso. Por isso que a abobrinha com vida é uma abobrinha especial. Por isso que a água, ela é melhor do que os sucos, do que os vinhos ou as bebidas reais, porque ela é a água, que é a água que vem de Deus, tem vida. Ó, querido irmão, quantas são as vezes que a gente está em crise, literalmente sobrevivendo, culpando todo mundo. Deixe de olhar para as coisas periféricas, deixe de olhar até para o diabo, olhe para o autor e consumador da sua fé, o nome dele é Jesus Cristo. O que Daniel fez aqui, é porque no Velho Testamento foi olhar para Jesus, e dizer, eu quero Ele, o pouco dele, mas com Ele é o meu tudo. E ele então buscou, em primeiro lugar, essa vida, em segundo lugar, o quê? Consagração. Quando eu falo de vida, irmãos, eu falo de dependência. É Jesus quem vai saciar a tua alma, filho. É Jesus quem vai saciar a nossa vida, irmãos. Mesmo quando somos vigorosos ou mesmo quando estamos fracos. É Jesus o nosso tudo, o tempo todo, para a glória do nome dEle. Quantas vezes a gente começa a sobreviver uma vida tão medíocre, e quem vive sobrevivendo, ou por causa da ansiedade, ou por causa que escolheu errado, ou pelo motivo que for, está deixando de desfrutar da vida em abundância que Jesus está querendo te dar. E quando a gente fala dessa vida, a gente lembra o quê? Dessa dependência. Eu dependo de Deus. Nutra no teu coração. Seja uma pessoa como Daniel, competente, dedicado, que trabalhe bastante, mas dependa de Deus o tempo todo. Consagra a Deus a tua vida o tempo todo. Busca a presença dEle o tempo todo. Vai fazer alguma coisa, chama Jesus do seu lado. Quantas são as vezes que a gente quebra a cara porque a gente vai fazendo as coisas e depois de Jesus assina aí, e aí Jesus já não está assinando mais nada, Ele não assina, irmãos. E a segunda coisa, como eu falei aqui, é a consagração ou a santidade. Daniel estava dizendo o seguinte, olha, eu quero a vida que emana de Deus, e eu desejo a santidade de Deus. Eu desejo as coisas santas que vêm dEle. Eu desejo me consagrar a Ele. Eu desejo dar importância e pagar o preço às coisas que são feitas para Ele, mesmo que eu renuncie muitas coisas dessa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe como é fácil a gente diagnosticar
se a gente realmente está trabalhando essa questão da santidade na nossa vida? É simples, irmão. Porque todos nós temos um desejo de demonstrar um pouco as nossas virtudes para os outros. Isso faz parte da nossa humanidade. Mas sabe quando a gente realmente confirma e faz um diagnóstico real de que a gente está se consagrando, sabe como que é? Pelas nossas aptidões de renúncia própria. Toda vez que você renuncia muita coisa para agradar o seu Jesus que te vê, isso é um ponto altamente positivo de que você é alguém consagrado que milita e trabalha na santidade. Toda vez que você só faz o que vem na telha, ou faz só a sua vontade, ou faz só o que você quer, o tempo todo, nunca se mortifica a carne, irmão, e você não é consagrado. Você pode até pintar que é consagrado, ter uma performance religiosa de consagrado, mas não é, porque a consagração tem a ver com essa renúncia, é a renúncia do eu e a manifestação da busca por aquilo que é de Deus. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? E Daniel, então ele era esse que vivia renunciando. Notem, capítulo 1 é o primeiro passo. Mas olhem todo o livro de Daniel. Ele renunciou como jovem, ele renunciou como adulto, ele renunciou como ancião, ele renunciou como um velho. Por quê? Porque ele queria a Deus, ele sabia que a fonte de vida estava em Deus. Olha que coisa fantástica. Vida e santidade, sobreviver e consagração. Essas coisas emanam uma na outra, elas caminham juntos, é como se fossem duas pernas. Ora, quando eu começo a renunciar os meus apetites, os meus desejos, para fazer a vontade de Deus, eu recebo vida e vida em abundância de Deus. E quando eu busco a Deus, quando eu clamo a Deus, quando eu invoco a Deus, querendo dEle a vida dEle, naturalmente eu vou trilhar por caminhos de consagração que exaltam o meu Deus. Aleluias! Como é maravilhoso essa dualidade, como é maravilhoso essa combinação, como é maravilhoso entender essa questão, porque tanto a vida vem de Deus, quanto a santidade vem de Deus, e uma emana da outra, e uma invariavelmente ligado à outra. Notem bem, Deus não tem planos em consagrar prédios. Deus não tem em primeiro plano consagrar objetos, templos, igrejas fisicamente, instrumentos musicais, livros. Deus deseja, em primeiro lugar, consagrar pessoas, cristãos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E aí sim, nesse ajuntamento, o que importa não é o prédio, o projetor, os microfones, os bancos, o que importa é a igreja reunida de pessoas consagradas, desejosas de dizer: vem sobre nós, Senhor, com a tua vida e com a tua consagração. Deus deseja isso em primeiro lugar, irmãos. Quantas vezes a gente quer consagrar objetos, a gente quer consagrar planos, como se o plano fosse mais... Não, mais importante é você, amado, mais importante sou eu. Não valeria aqui, supondo que tivéssemos descoberto debaixo desse prédio, desse salão, um depósito de ouro incalculável. Tá bom, muito bem, e aí? Isso vai para o céu? Não vai para o céu, quem vai para o céu é você. Você é a preciosidade que Jesus morreu na cruz. Eu sou essa preciosidade que importa para Deus. Quantas vezes a gente está envolvido nisso, pensando como o mundo pensa, pelos valores do mundo, pelas coisas materiais. O importante são almas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Quando somos consagrados e santificados e recebemos a vida de Deus, refletimos e espelhamos a essência do Senhor para aqueles que estão ao nosso redor. E é por isso que a vida vem sobre nós e espalha sobre muitos. Daniel, em capítulo 1 aqui, ele tomou uma decisão. Eu quero viver para o meu Deus. E eu quero me consagrar para o meu Deus. E aí, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, cuidou dele e cuidou da história dele. Nessa noite, eu quero te desafiar. Como que tem sido a sua vida? Você tem vivido
Ou você tem sobrevivido porque as suas ansiedades, as suas preocupações, os seus tormentos têm te tirado de Deus? Irmão, esquece tudo isso. Lembre-se dos momentos em que talvez você ficou doente, ou como eu, que passamos por uma cirurgia. Nessa hora, irmão, a gente vê que a gente não é nada. A gente fica tão vulnerável diante de pessoas, porque a nossa vida ela é muito frágil, irmãos. Por isso, o que importa para nós é quem é Deus, e é viver para Ele consagrado. É Deus, é viver para Ele, buscando viver e desfrutar da vida dEle. Como tem sido a sua vida? Tem sido um caos? Então eu quero te dizer, busque em Jesus vida e vida em abundância. A sua resposta não está no seu cônjuge. A sua resposta não está no dinheiro. A sua resposta não está no seu marido, na sua esposa, no seu filho, no seu emprego, no seu trabalho. A sua resposta sempre estará na pessoa de Jesus Cristo. É Ele quem te deu a vida eterna. É Ele que vai te acalentar nos momentos de dores. É Ele que vai nutrir a tua alma. É Ele que vai te embalar nos sonos eternos, que muito em breve passaremos e nos encontraremos com Ele. É Ele que vai te consolar nos momentos de aflição. É Ele que vai pleitear as nossas batalhas. Quando você for a Ele como Daniel foi, a vida de Deus vai ser derramada sobre você. Não importa se você está livre, não importa se você está numa corte, não importa se você está entre os nobres, não importa o lugar que você viva, não importa. Não importa os diplomas, porque Ele passa a ser o mais importante da tua vida. Não importa quanto você tem no banco, não importa os teus outros projetos, porque Ele vai dar sentido em toda a tua existência. Agora, não despreze nada disso, curta tudo isso, mas consagre tudo isso ao Senhor. Dependa dEle, viva para Ele. E quando Ele te abençoar, continue enxergando a Ele, continue se consagrando a Ele. Continue se dedicando a Ele, porque se Ele cuidou de você na tribulação, Ele vai cuidar de você na bonança. E se vier uma nova tribulação, Ele vai fazer com que a fornalha não te queime e os leões não te devorem, porque Ele é o Deus criador do céu e da terra. Daniel queria de Deus vida e queria de Deus santidade e consagração. Reflita sobre isso nessa noite. Se a vida não tem vindo sobre você, comece a se consagrar, porque naturalmente a vida de Deus vai manifestar na sua vida. E se você é alguém que tem vivido consagrado, mas não tem vivido os reflexos da vida, então em nome de Jesus, deixe de sobreviver. Enxergue que o teu tudo é o Senhor, e a tua consagração, ajuste ela, porque você naturalmente vai poder entender os planos e propósitos de Deus, amém? Eu deixo essa palavra à nossa amada igreja em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Eu não sei como tem sido a sua experiência, seus dilemas, mas nessa hora, onde você estiver, vai orando ao Senhor. E diga ao Senhor, Senhor, me ajuda a olhar para Daniel. Me ajuda a olhar para ele e seguir os passos dele. Porque esses passos que ele trilhou foram passos que alegraram o teu coração e eu quero te alegrar. Eu quero te adorar e eu quero desfrutar do Senhor uma vida repleta de vida e vida em abundância. Faça como Daniel, que entendeu que toda fonte de vida está baseada em Deus, em Jesus Cristo. Peça agora a Deus, Deus, ajusta a minha vida, apruma a minha vida, apruma o meu coração. Quem sabe o seu problema não é saber que Jesus é a fonte de vida. Quem sabe o seu problema é saber que você quer Jesus e quer o mundo. Então peça perdão nessa noite, fala, Jesus, neutraliza os apetites do mundo, neutraliza na minha vida os manjares da Babilônia, neutraliza na minha vida os manjares das coisas dessa Babilônia que tem me seduzido, e dê um passo pedindo, Senhor, me perdoa, me consagra, me lava e me redime.
Comece a orar agora. Faça dessa oração uma oração onde você olhe para Deus e diga: Deus, eu quero viver para o Senhor como vivia Daniel. Eu quero existir para o Senhor como existia Daniel, repleto de vida e repleto de consagração e santidade. Ore ao Senhor agora comigo. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Tua palavra, a Tua igreja. Senhor, como somos carentes, Deus, carentes de entendermos a nossa própria existência. Tem horas que estamos tão aflitos, tão angustiados, tão atormentados, e muitas vezes nós não temos dado o devido valor àquilo que realmente importa na nossa vida, que é o Senhor. Valorizamos muitas vezes projetos, valorizamos muitas vezes coisas materiais, e quem sabe muitas vezes idolatramos até mesmo os nossos próprios dons. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai.